Queridos irmãos em Cristo Jesus, muito boa tarde e muito bem-vindos ao nosso encontro, a mais uma edição do nosso Pão das Três, nesta tarde de sábado, dia 20 de fevereiro de 2021. Aqui estamos para mais uma edição do nosso Pão das Três, o nutritivo lanche espiritual de todas as tardes, promovido pela Igreja Batista em Vila das Belezas, através dos seus pastores, que se revezam diariamente, distribuindo pão, o alimento espiritual, para o fortalecimento da fé, para a firmeza doutrinária, para a alegria espiritual, para o desenvolvimento. Louvamos a Deus por esta grande oportunidade que temos. Então, tomara que você e muitos outros, nessa tarde bastante ensolarada de sábado, tomara que muitos estejam disponíveis e com seus corações desejosos de adorar a Deus. Boa tarde a todos que estão chegando, vejo um após outro, os rostinhos aparecendo aí na tela, o nome também aparecendo. Que alegria receber você. A gente diz receber você aqui em casa, né? Aqui em nossa casa, em nossa copa cozinha de apartamento. É uma alegria muito grande poder cantar com você, orar com você e repartir o pão espiritual, que é a palavra de Deus, reparti-la com vocês também. Graças a Deus. Quero orar nesse instante, dedicando esse momento, esses minutos que passaremos aqui. Vamos pedir a direção de Deus em nossa vida. Querido Deus, nosso amado Pai, bendito seja o teu nome, Senhor, em todo tempo e em todo lugar. Agradecemos o privilégio que nos dás mais uma vez deste encontro, deste culto, desse estudo da tua palavra, desta reunião de oração, deste momento de adoração, de louvor, de cântico. Louvamos o teu santo nome, ó Deus, porque sabemos, o Senhor nos aceita, o Senhor nos recebe, o Senhor recebe o nosso louvor. O Senhor ouve as nossas orações e as atende conforme a tua vontade. Agradecemos a presença de tantos irmãos e amigos, parentes. Louvamos o teu nome com gratidão, ó Deus, e entregamos esse tempo ao Senhor, para a glória do Senhor, para a alegria e edificação do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos estudando os milagres de Jesus. Hoje recebemos algumas informações sobre pessoas doentes, novas pessoas com Covid-19, pessoas hospitalizadas, outras, graças a Deus, não precisam ser hospitalizadas, mas as que precisam ser hospitalizadas, graças a Deus, por encontrarem vagas nos hospitais. E estudando, pensando, orando, procurando hinos, pensando no nosso texto. O texto de hoje é Lucas capítulo 8, a partir do verso 26. Nós vamos estudar o milagre de Jesus, libertando um escravo de uma legião, preso pelos grilhões de Satanás, acorrentado. Então, pensando nessas coisas e pensando nos nossos irmãos enfermos, procurei um hino que trouxesse consolo aos nossos corações, como traz ao meu, porque ele nos faz lembrar, né? Quem nos diz é a Bíblia, né?
Mas os hinos trazem à nossa lembrança e ao nosso coração muitas verdades bíblicas, promessas bíblicas. Os hinos nos fazem lembrar de promessas de Jesus Cristo, de estar conosco sempre, de nunca nos deixar, nunca nos desamparar. Então, nunca estamos sós. E lembrei de um hino que tem como título Nunca Estou Sozinho. É um hino bonito, né? Como muitos outros hinos antigos, e que se igualam a alguns novos hinos também. Nós temos muita coisa boa também nova, né? Mas ficamos sempre dando bastante valor às coisas antigas, não só por causa da letra, mas também por causa do movimento, por causa do ritmo, por causa do estilo bem congregacional, de hino, de solo, né? Então, é um hino que foi gravado pelo pastor, cantor Feliciano Amaral há muito tempo. Tem como título Nunca Estou Sozinho. Então eu quero cantar este hino. Eu sei que muita gente que está em hospitais, em UTIs, não tem oportunidade, talvez, eu imagino que não, de acompanhar o nosso... Em UTI, seguramente não. Não sei se em qualquer situação nos hospitais, se não podem também, não sei. Mas sei que muitos doentes em casa e que também não podem sair e se sentem muito sozinhos. Este hino diz: não estou sozinho. Se Jesus me guia como um companheiro e meu protetor. Venço as tristezas da vida cada dia, se ao meu lado está o Senhor. Os veteranos, muitos conhecem. Se estiverem conosco, cantem. Lembre-se desse hino e cantem com alegria. Alguém vai comigo nesta vida ao decorrer, todos os momentos concedendo seu poder. Posso encontrar em outro comunhão de amor, como encontro em meu Senhor. Não estou sozinho, se Jesus me guia como companheiro e meu protetor. Venço as tristezas da vida cada dia, se ao meu lado está o Senhor. Nas maiores lutas e na prova ou na dor, a consolação encontro ao lado do Senhor. Ele transformou as provas, males dominou. Com Jesus feliz eu sou. Não estou sozinho, se Jesus me guia como companheiro e meu protetor. Venço as tristezas da vida cada dia, se ao meu lado está o Senhor.
na manhã da vida, quando me faltar a luz, quando deparar-me face a face com a cruz, ou quando à noite sombras nuvens me vier, sempre a Cristo eu posso ver. Não estou sozinho, se Jesus me guia como companheiro e meu protetor. Venço as tristezas da vida cada dia. Se ao meu lado está o Senhor, então, não estou sozinho, se Jesus me guia. E como sabemos, Ele nos guia sempre. Um dos hinos do cantor cristão diz: meu Jesus me guia sempre e já veio em mim morar. Muitos hinos que trazem consolo e não são palavras vazias, nem frases de efeito. São palavras baseadas nas ricas promessas de Cristo Jesus aos seus queridos, como nós todos o somos. Bem, quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, a partir do verso 26. Vou fazer a leitura. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E, quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas, quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. E andava pastando ali no monte uma manada de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles. E concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos, e saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem haviam saído os demônios, vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhe também como fora salvo aquele endemoniado.
e toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou, e aquele homem de quem haviam saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: torna para tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Que texto, que passagem. Esse tipo de passagem, né, de texto bíblico, traz alguns detalhes que às vezes algumas pessoas se perdem nos detalhes e deixam de experimentar aquilo que o texto apresenta como essencial. Eu sei que de imediato, né, porque não são poucas as pessoas que ficam assim meio curiosas, por que é que Jesus permitiu que os demônios entrassem nos porcos e os porcos se precipitaram no mar, no despenhadeiro, e morreram. Essa não é a parte mais importante desse texto, mas quase sempre as pessoas querem saber por que Jesus permitiu. Quando a gente se prende a detalhes que são menores, a gente pode perder grande oportunidade de entender, de ser edificado com aquilo que é essencialmente o objetivo do texto, da passagem, né? E não as coisas um pouco mais periféricas. Toda a história, né? Todos os fatos têm o seu foco central, tem uma verdade, tem um motivo e tem muitos detalhes que são periféricos, né? E algumas pessoas se prendem muito aos detalhes e deixa de prestar atenção naquilo que é essencial no texto. Bem, vamos lembrar algumas coisas. Vocês se lembram que quando Jesus chamou os seus discípulos para ir para o outro lado, para a região de Gadara, foi nessa viagem que aconteceram vendavais. Os discípulos, afeitos ao mar, ao remo, ao barco, à jangada, experientes pescadores, se apavoram. Vendavais, ondas, ventos fortíssimos. Qual a velocidade daqueles ventos? O que estava acontecendo? Quem será que estava reagindo à ida de Jesus, à chegada de Jesus naquela região? Bem, Jesus repreende o mar, porque os discípulos recorrem a Jesus, preocupados e sem entender por que diante de um vendaval tão grande, de uma ameaça tão grande, a vida dos discípulos e a do próprio Jesus, na opinião dos discípulos, Jesus estava tranquilo, mas Jesus repreende, olha para o vento e manda que o vento se aquiete, as ondas também se aquietam e eles finalmente vão chegar à região da Gadara. Acredito que o fato acontecido ali na chegada de Jesus deveria ter levado os discípulos a lembrarem de que forças poderosas, contrárias, cruéis, adversárias, estavam lutando contra a proximidade de Jesus Cristo
naquela região. Esse texto nos faz pensar também em outras coisas. O universo limitado pelo próprio Deus de atuação de Satanás. É evidente a força, o poder que Satanás tem. Um demônio pode levar o homem ao estado de miséria, de dor, de vergonha, a um estado deprimente, vil. Um demônio é suficiente para fazer isso numa pessoa sem Deus, como era o caso desse gadareno. Mas o que o texto mostra é que não havia um demônio. Era uma legião. Satanás, a essência do mal, o especialista no mal, age sem o mínimo de piedade. Quanto mais sofrimento imposto ao homem, melhor para Satanás. Ele respira o mal. Ele se alegra, se realiza em desfigurar qualquer coisa bonita, bela, que Deus tenha feito. Tudo bem que a essa altura o homem já desfigurado pelo próprio pecado da sua desobediência, mas continua sendo obra de Deus. Não é todo homem, né? É tudo que existe é obra de Deus. O prazer de Satanás está em tirar a beleza de qualquer coisa que Deus tenha feito. Você já imaginou, já pensou, já lembrou, já percebeu quantas vezes você está prestes a realizar uma coisa tão boa, e é boa para muita gente, é motivo de alegria para muita gente, e de algum modo, Satanás, todas as vezes, naturalmente não é Satanás, mas muitas vezes Satanás põe a influência maligna dele para tirar a alegria do ambiente. Ele leva uma pessoa a dar uma opinião infeliz, ele leva uma pessoa a fazer, a tropeçar, a derrubar algo que não poderia cair, uma série de coisas. É alguém que não sabe se comportar, que não deveria ter vindo, mas veio. Há inúmeras coisas que acontecem para tirar, para roubar a alegria, a paz de algum encontro em família, entre amigos. Não é brincadeira. Às vezes é a própria carnalidade que faz isso, mas, de qualquer forma, o mal, em qualquer nível, ele decorre do grande mal causado, né, ao nosso planeta, a Terra, a queda de Satanás e o fato dele vir para este mundo, né, para a Terra. Ele é o tentador que levou Adão e Eva ao pecado também. Então, todo o mal, de alguma forma, está relacionado com Satanás. Então, às vezes, não é uma ação direta dele, mas é indireta por causa da sua atitude inicial. Bem, ao chegar a Jesus, esse homem vem no registro de Lucas. Lucas disse que ele vem da cidade. A descrição desse homem é terrível. Um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Olha o estado deste homem. Também que casa resistiria? Que família resistiria à presença deste homem? O texto vai dizer que muitas vezes ele foi acorrentado, né, preso com grilhões e cadeias, mas ele quebrava. Nesse estado cheio de demônios, ele tinha uma força descomunal. E esse tipo de força, esse tipo de mal, não
pode ser contido pelo homem. Um homem comum, como um homem comum. Com isso digo, qualquer homem. O ser humano, ele não tem força, não tem como segurar, não tem como prender uma pessoa possessa, muito menos uma pessoa que não está aqui com um espírito, um demônio qualquer, está com uma legião. A palavra legião, entre os soldados romanos, era um líder, né? Um grupo, um legionário era líder de uma legião. E uma legião era formada por pelo menos 6.000 soldados. Este homem responde a Jesus dizendo que uma legião de demônios está nele. Se esta relação, legião, né, se houver alguma relação com o que nós conhecemos de legião de soldados, somente naquele homem havia pelo menos, geralmente é daí para cima um pouco, 6.000 ou mais demônios naquele homem. O que nos leva a pensar também numa outra possibilidade. A quantidade de demônios é um número incontável de demônios a serviço de Satanás, porque são demoníacos. Vejam com que força o Evangelho tem de lutar contra o que nós, os crentes, lutamos. Uma legião de demônios apenas em um homem. E quando você pensa no planeta, que é local de domínio vigiado, né, pelo próprio Deus. Mas esse local de domínio, o reino de Satanás, não dá para nós imaginarmos os demônios que estão à disposição de Satanás em qualquer lugar do mundo. Inúmeros, incontáveis demônios. Naquele homem cujo estado triste, miserável, deprimente, ele responde a Jesus: meu nome é Legião. Não é à toa que, com a proximidade de Jesus, o homem se dirige a Jesus, mas o grito não é do homem, o grito é da legião. Que temos nós contigo? Vieste afligir-nos antes do tempo. Os demônios reconhecem que não há nada de comum entre eles e o Filho de Deus, Jesus Cristo. E eles sabem também o futuro que lhes aguarda, como resultado do poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eles gritam, perguntam a Jesus por que é que ele está vindo agora para atormentá-los se ainda não está na hora. Mas Jesus havia decidido libertar aquele homem. Mais uma vez, realizar o milagre para, com este milagre, entre outros, mostrar de forma incontestável a sua divindade. Homem nenhum poderia fazer, e os homens todos juntos, somando todas as forças que os homens unidos poderiam ter, é insuficiente para vencer Satanás. A vitória sobre Satanás só é possível pelo poder de Deus, pela ação daquele que já o derrotou na cruz do Calvário. E ainda não chegou o tempo em que ele será tirado de cena.
Satanás tem os seus dias contados também. Haverá um momento em que ele será banido da nossa presença. Já não nos induzirá mais ao pecado, sequer nos tentará mais. Que dia glorioso será esse dia para todos nós. Enquanto isso não chega, a gente pode cantar como nós cantamos: nunca estou sozinho, porque Cristo está comigo. E também podemos celebrar a nossa vitória, porque, disse o apóstolo João, maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Uma referência clara de João ao Espírito Santo, à divindade presente em nós, como decorrência do novo nascimento, da nossa conversão a Cristo Jesus, e uma referência também ao espírito satânico que opera no mundo, destruindo, prendendo, acorrentando pessoas, destruindo as vidas das pessoas, até o dia em que Jesus Cristo, sendo conhecido e ouvido por esta pessoa, aceito também, essa pessoa pode libertar-se para sempre das garras de Satanás. Bendito dia e hora em que Jesus chega na vida daquele homem. Apesar da tentativa satânica, demoníaca, de afastar Jesus, que temos nós contigo? Vieste a atormentar-nos. Os demônios viviam esplêndida e regaladamente naquela região, submetendo com todo o mal, a força do mal que lhe é inerente, submetendo aquela pobre alma ao sofrimento. Eu fiquei pensando por alguns instantes também na família daquele homem, os pais daquele homem, os amigos daquele homem, quantas pessoas sofriam. Ele não voltava para casa, ele dormia no cemitério. Quem disse que cemitério é lugar de ninguém dormir? Somente pessoas que têm distúrbios, somente pessoas desprovidas de razão, de racionalidade, de consciência, ou pessoas dominadas pelo mal, por Satanás e por demônios, pode abraçar uma vida desta, como foi o caso daquele demônio. Então, vejam a situação dos amigos, da família, dos pais. O que deve ter sido a razão por que, quando já curado e tranquilo, o gadareno observa que Jesus e os discípulos entram no barco e vão voltar, ele pede para seguir a Jesus. Jesus, entretanto, lhe dá uma missão, uma tarefa evangelizadora. Não, vá e anuncie aos seus o que Deus fez em sua vida. O texto diz que aquele homem voltou anunciando as coisas que Deus havia feito, como ele havia sido libertado. Tornou-se uma espécie de missionário naquela região tenebrosa. Este é o fim extraordinário, bonito daquele homem. Todavia, os moradores daquela cidade, especialmente os proprietários, as pessoas que possuíam coisas, ao saber o que tinha acontecido, pediram para Jesus se retirar do seu local. Triste fim, triste escolha, triste decisão daqueles que amam mais as suas posses, os seus bens, do que o Filho de Deus. Infelicidade daqueles que, ao perceberem
que a presença de Jesus pode enfraquecer o amor e o apego excessivo aos bens e à riqueza, preferem escolher a riqueza e se distanciar de Cristo Jesus. Eu sei que em grau maior ou menor, quase sempre, um pouco menor, porque esse caso era um caso bastante intenso, mas todos nós sabemos que muitas pessoas deixam de se entregar a Cristo, de seguir a Cristo, não querem a interferência de Cristo em sua vida, porque eles sabem da incompatibilidade do que possui, entre o que possui, a incompatibilidade entre as coisas que essa pessoa gosta e os valores, os princípios, a ética do Evangelho de Cristo Jesus, que certamente, se abraçada por esse coração, expulsará os apegos excessivos aos bens. Lembram-se daquele mancebo rico? Ele tinha muito dinheiro e saiu triste porque Jesus o orientou a vender todos os seus bens, ajudar os pobres e seguir a Jesus. O que Jesus desejava naturalmente para aquele mancebo era que ele não tivesse mais amor ao dinheiro e à sua riqueza do que ao próprio Cristo. O Evangelho é claro. Quem não deixa pai, mãe, filha, esposa, esposo, mulher, bens por causa de mim, não é digno de mim. Você pode possuir muitas coisas, muitas riquezas, e pode gostar de muitas coisas, desde que você dedique o seu amor, acima de qualquer outra coisa, a Jesus Cristo. Sua fidelidade, acima de qualquer outro, fidelidade a Cristo Jesus, lealdade a Ele. O preso, o prisioneiro da legião é livre. É encontrado sentado aos pés de Cristo. Como a Bíblia fala de Maria, também este homem está sentado aos pés de Cristo. Naquele momento, ele entende o que é prioridade na sua vida. Está pronto para ouvir. E ouve, naquele momento, a última orientação de Cristo para a sua vida. Vá e diga aos seus os grandes feitos que Deus fez em sua vida. Que texto extraordinário! Que bênção há de ser encontrado por Cristo Jesus nos momentos mais difíceis e cruéis, quando já não restam mais forças humanas, quando não há mais nenhuma estrutura de poder humano que possa libertar, ainda se pode ouvir a voz de Cristo: saia dele. Quando tudo nos parecer impossível, quando nós estivermos prestes à derrota iminente, ainda podemos recorrer a Cristo Jesus em tempo de sermos atendidos. Diante do poder, grandíssimo poder de Satanás, que ofereceu parte dele a este homem, capaz de quebrar correntes, grilhões, cordas, ninguém o prendia, ninguém o segurava, ninguém conseguia detê-lo. Basta o uso da autoridade da palavra de Cristo Jesus, dizendo: sai dele. Não importa a quantidade de demônios. Podia estar ali naquele coração, naquela vida, o próprio dragão que é o Satanás. Ele sairia igualmente. Que poder, o poder daquele que nos ama. Que poder, o daquele que está em nós. Que poder, o daquele que nos deu nova vida. Que poder extraordinário daquele que nos deu do seu Espírito para nos orientar, para nos conduzir. Graças a Deus, bendito seja Deus por todas as bênçãos extraordinárias que Ele nos dá.
Queridos irmãos, Deus abençoe a nossa vida e faça também em nossa vida e através da nossa vida bênçãos, milagres para transformar tantas outras vidas presas ao pecado, precisando ouvir as boas novas de salvação e de esperança que é o Evangelho de Cristo Jesus. Quem sabe você conhece alguém, amigo, família, você conhece lugares, pessoas do seu contato que precisam saber isso. Compartilhe as nossas produções, compartilhe sempre o Pão das Três, todos os dias, com seus contatos. E curta para que muitas pessoas possam ouvir. De fato, eu não entendia isso muito bem, mas hoje vejo que quando as pessoas curtem, os contatos delas tomam conhecimento daquilo que você curtiu. E geralmente elas recebem uma comunicação, um sinalzinho na sua página e vai lá e ouve também. Então, por isso, nós pedimos para você compartilhar o Pão das Três todos os dias, os cultos que acontecem às quartas, domingo de manhã e domingo à noite, para que um número maior de pessoas possam ter contato com a palavra de Deus. Você acompanha o trabalho da Igreja Batista em Vila das Belezas e você sabe que o trabalho de todos os pastores, de todos os membros da Igreja Batista em Vila das Belezas é um trabalho bíblico, doutrinador, evangelizador. Deus abençoe a sua vida também, a nossa vida. Vamos ao nosso momento de oração. Depois quero cantar com vocês mais um cântico, que eu acho muito bonito, mas vamos primeiro ao nosso momento de oração. Olha só, ultimamente temos ouvido mais pessoas sendo acometidas por esse problema, né? Pela Covid-19. Da forma como esse vírus apareceu, matou muita gente. Especialmente, mas não exclusivamente, especialmente as pessoas de maior idade, mais velhas, idosas e com comorbidade, com doenças, aquelas que já abatem as pessoas, são mais vulneráveis e mais fracas a um vírus desse. Só que ele tem se transformado, né? Ele tem surgido de outra forma, com outras características, né? Usando aqui a linguagem nossa, que é a linguagem de quem não é profissional da saúde, né? Então ele tem se renovado, ele tem se modificado, cada vez mais forte e também mais resistente, mais ameaçador. A gente começa a se preocupar quando muita gente mais próxima de nós começam a ter. Quando isso apareceu, era não sei quantas pessoas num estado qualquer, no outro, e a gente ficava tranquilo enquanto não tinha notícia de nenhum conhecido nosso. Agora, muitos conhecidos nossos e familiares nossos com este vírus. Bem, vamos orar intensamente por isso. Vamos aos pedidos aqui, organizado pela Vera, dia 20/2. Olha as notícias. Hoje faleceu o Eronildo. Eronildo é tio do nosso irmão Miguel. Ele faleceu. A igreja vinha orando por ele.
Também faleceu hoje o Cícero. Cícero, a gente não vinha orando por ele aqui, não. Mas alguns anos atrás, ele era vizinho da nossa igreja e teve muitos problemas de saúde, já idoso, e ele se converteu a Cristo Jesus. Depois ele mudou e soubemos hoje da morte do Senhor Cícero. Que Deus tenha misericórdia da sua família, dos seus amigos, né? Porque sofrem com isso. Graças a Deus, morreu em Cristo Jesus. Problemas de Covid. O nosso irmão Romualdo, né, vem melhorando. Não temos uma notícia atual dele hoje, mas ele vem melhorando. Soubemos, isso é novo, da Letícia Cogos, que está com vírus. Graças a Deus é novinha e forte, então tem uns pequenos sintomas, mas graças a Deus até aqui nada ameaçador na sua vida. Já o Otiniel está hospitalizado, é sobrinho da nossa irmã Ruth Lopes, Rodrigues também, e o caso dele já inspira bastante cuidado. O seu pulmão bastante comprometido está hospitalizado. Oremos pelo Otiniel também. Então, Romualdo, Letícia, Otiniel precisam das nossas orações. E também filho e nora da nossa irmã Maria de Lourdes. Valdelice, tia do Douglas Mendes. Edinalva e Cida, que são parentes da nossa irmã Deudina. Helena, amiga da Maria do Carmo. Família da Elisângela e Irene, que são amigas da Rose Rodrigues. A saúde da Andréia Volpe, que nós algum tempo atrás oramos por ela, depois a coisa parecia ter voltado à sua plena normalidade, mas ela voltou a sentir dores e infecção. Então voltemos a orar pela nossa irmã Andréia Volpe. Orar também pela irmã Antônia, mãe da Jandira. Orar também por Luciano, saúde do Luciano, pedido da nossa irmã Juraci Araújo, que sempre está conosco, já viu o nome dela ali. Também pela saúde do Luiz Dantas, foi membro da nossa igreja há muito tempo, esposo da nossa irmã Eliana Cagliari. A saúde da Lucineide, um pedido que vem da Cleide, do nosso irmão Gilson, ela é irmã do Gilson. E oração pela Tata, são os problemas mais antigos. Tata, a Irailda, o Wilson, Samuel, Gabriel Santana, Elsomar, Vera, Jusilene, João Freitas, Fábio, Tilson, Ete, Cláudia, Joselito, Kleber, Arlindo, essas pessoas pedido de oração. Hoje recebi também uma informação do pastor Josias Alves de Oliveira, nosso pastor missionário, nosso parceiro lá em Aracaju, onde, em associação com a nossa igreja, em convênio com a nossa igreja aqui em Vila das Belezas, em São Paulo, temos uma missão batista, uma igreja batista lá em Aracaju, novinha. A esposa do pastor Josias, nossa irmã Nelma, está com a sua família atingida também pela Covid-19. Sua mãe, a mãe da Nelma, e 2 irmãos da Nelma com Covid-19. Então, oremos pela família do nosso pastor Josias Alves de Oliveira e da irmã Nelma. Além disso, as nossas orações pelos idosos, os profissionais da saúde, graças a Deus, alguns deles vacinados, orar por esse problema de vacinas,
Não é um problema só no Brasil, não, né? A gente sabe que no mundo inteiro, mas a gente se preocupa com o Brasil, pelo tamanho dele, né? São mais de 200 milhões e as vacinas totalmente insuficientes, faltando em muitos lugares, lugares onde receberam a primeira dose e não têm a segunda. Oremos pelo nosso país e oremos pelas igrejas, né, por nossos missionários e etc. Na nossa oração também por igrejas, lembremos-nos, meus irmãos, uma coisa. A onda de Covid tem crescido e não diminuído. Nas poucas relações pessoais que a gente tem, de vez em quando a gente encontra um ou outro, porque a gente vai na igreja, a gente vai aconselhar na igreja, mas só recebe uma pessoa. A gente vai para realizar os cultos, mas é uma equipe bem pequena. Então todo o nosso trabalho tem sido online. É impressionante como as pessoas que realmente gostam do culto, amam o culto, que amam a Cristo e a igreja, estão participando dos nossos cultos online. Mas uma coisa que tem acontecido, e aí você ore por isso, e ajude a conter esse problema, é que algumas pessoas não aceitam de forma nenhuma que a igreja esteja fechada. E o pior de tudo é que a pessoa que não gosta da igreja fechada não participa dos cultos online. Eu não sei como uma pessoa pode gostar de culto se não existe o culto presencial, mas existe o culto online, e não participa do culto online. Alguns participam, alguns querem, sofrem, gostariam que a gente abrisse, mas participam do culto online. Outros estão ansiosos, inquietos, bastante descontentes, porque não temos o culto presencial, mas não participa daquilo que nos é possível, que Deus colocou em nossos corações, em nossa igreja, com toda a tranquilidade, que é este culto. Eu não sei você, porque você ainda não me respondeu, nem perguntei isso. Mas olha, eu sou profundamente edificado em nossos encontros online e agradeço a Deus pela segurança que a gente proporciona um ao outro, sem perder a nossa fé. Então, uma pessoa que está lutando excessivamente por um culto presencial, eu gostaria de pedir que você realmente considerasse se é pelo culto presencial que você está lutando. Não seria por outra coisa? Não seria o momento de você refletir sobre os motivos, de fato, dentro de você, que estão levando você a esse descontentamento, na nossa opinião, descabido? Então, entre tantos motivos para orar, ore pelo povo de Deus, para que tenha paciência, aprenda a ouvir, aprenda a obedecer, aprenda a seguir, a ouvir o seu pastor. O seu pastor não está agindo com carnalidade. O seu pastor não está associado a Satanás e nem aos maus desejos, nem maus propósitos. Não. Nós estamos associados a Deus, nosso Pai Celestial. Estamos na dependência dele. E não fazemos nada sem oração também, não. A gente sempre diz, eu nunca critiquei nenhuma igreja que abriu as suas portas para receber os crentes em Cristo Jesus. Mas, considerando uma série de coisas, em nossa igreja ainda não é época para os cultos presenciais. Deus abençoe a todos. Vamos orar pelos motivos apresentados. Vamos orar juntos. Querido Deus e Pai, obrigado por Tua palavra que sempre nos orienta. Como é bom olhar para a Tua palavra e podermos ver o poder do nosso Senhor Jesus Cristo na libertação de pessoas possessas, trazendo a cura física, trazendo cura espiritual, libertando o gadareno de uma legião. Quantos demônios, quanta força estranha, tenebrosa
na vida, no corpo, nos sentimentos, na mente, dominando tudo naquele homem. E a palavra poderosa de Jesus Cristo repreendendo, imediatamente os demônios libertando, indo-se embora e deixando o homem à voz de comando de Cristo Jesus. Bendito seja o teu nome, ó Deus. Obrigado, Senhor, graças te damos, porque não há um filho teu desamparado. Os nossos irmãos enfermos que estão nos hospitais, alguns na UTI, outros se recuperando em casa, todos estão debaixo do olhar do Senhor, do poder do Senhor, sendo alcançados pelo Senhor, dentro dos propósitos do Senhor. Querido Deus, concede sabedoria aos teus filhos para entender os teus propósitos, o teu tempo determinado. E são tempos diferentes de uma igreja para outra, de uma família para outra, de uma pessoa para outra. Ó Pai, como a Bíblia fala da multiforme graça do Senhor, como a Bíblia fala do tempo do Senhor e do tempo da expectativa humana e do tempo do Senhor. Pai, orienta-nos para que compreendamos e naquilo que não nos é possível compreender, nós aceitemos humildemente a direção do Senhor. Abençoa a nossa igreja, os nossos irmãos idosos, os irmãos que estão doentes já há um bom tempo, aqueles que estão hospitalizados e aqueles que têm outros problemas, sejam problemas de relacionamento familiar, esposo, esposa, pais e filhos, irmãos, amigos entre amigos. Nós pedimos que pela autoridade de Cristo Jesus, todas as confusões, todas as guerras se dissipem e reine em nossos corações a paz que somente o Senhor pode dar. Que a tua presença seja o consolo na vida dos nossos irmãos. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar. Tem um cântico que eu gosto muito e é bastante oportuno para o momento que vivemos. A ti bendirei para sempre. Vamos cantar. A ti bendirei para sempre. Em ti confiarei, Senhor. Eu não terei do que ter medo. Meus pés só na rocha confiarei. Não me abalarei, e do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Não há outro a quem eu
Um hino, um cântico muito bonito, né? Todos os nossos hinos, a leitura da palavra de Deus, nossos momentos de oração hoje, convergindo para a nossa confiança, a nossa segurança, a nossa tranquilidade, por termos a companhia preciosa, tranquilizadora e segura do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Pão das Três, em sua edição de sábado, termina aqui. Amanhã, às 10h30 da manhã, teremos o nosso culto na página do YouTube. À noite, às 19 horas, também o culto noturno na página do YouTube. E segunda-feira, Pão das Três estará aqui de volta com o pastor Júnior Martins. Deus abençoe a todos, tenham uma boa tarde, fiquem na gloriosa, preciosa companhia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um grande abraço a todos.